Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no sábado, né? A gente não poderia deixar de trazer mais informação aqui, um ponto positivo para o Ibovespa, que dispara após dados do PIB do Brasil, né? As informações que saíram nessa semana foram bastante animadoras e com isso o Ibovespa acabou dando essa disparada. Junto ao Ibovespa, que fechou em alta nessa semana, a Vale também acabou subindo e dispara quase 6%. E o ponto principal desse vídeo é a gente falar sobre os dividendos da Petrobras. Algumas notícias, tá? Bastante animadoras também, para você que pensou em desistir dos seus investimentos na Petrobras, talvez você possa mudar de ideia agora, caso isso daqui se concretize. Mas antes, vou lhe pedir, por gentileza, para você se inscrever nesse canal. Aproveitar que a gente está fazendo vários vídeos informativos, inclusive hoje, estou dando um jeito aqui de trazer essa informação. E se você gostar, deixe o seu joinha também. Vamos lá. O tema principal vai ser sobre a Petrobras, o porquê do orçamento do governo deu uma indicação muito positiva sobre os dividendos da estatal. Outra coisa muito importante também para a gente trazer aqui sobre informações a respeito do mercado é que o governador Tarcísio, ele aparentemente está muito crente, né, sobre a privatização da Sabesp. Não tenha dúvidas que a Sabesp será privatizada, diz Tarcísio. Uma outra coisa boa também é que a corretora XP pagará 320 milhões de dólares, isso é mais do que 1 bilhão de reais, em dividendos aos acionistas, pela primeira vez desde a abertura de capital, que se eu não estou enganado foi no ano de 2020, acho que foi 2020. Ou seja, isso é um ponto muito positivo, né, para a XP e para todos os acionistas da XP. Mas vamos lá tentar entender como que esses dividendos da Petrobras podem permanecer altos. Inclusive, só um parênteses aqui, hoje eu estava lendo uma matéria, enquanto estava fazendo outras coisas aqui, que a Petrobras, né, acabou perdendo o seu título da maior pagadora de dividendos do mundo, que ela herdou isso no segundo semestre do ano passado, e agora acabou perdendo lugar para a Nestlé. Inclusive, a Petrobras, com relação a esse primeiro semestre de 2023, não ficou nem entre as 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo, né? Quem assumiu a posição de líder foi a Nestlé. A gente já sabe que o governo está fazendo de tudo para aumentar o orçamento do ano que vem. O orçamento inclui 41,5 bilhões em pagamentos de dividendos de empresas estatais. E Petrobras deve ser a principal pagadora. O governo ele está tentando arrecadar dinheiro de todos os lugares. Então, com isso, uma das melhores formas também, talvez uma das formas mais fáceis, tá? O valor não vai ser tão alto assim comparado a postos em outros locais, mas dá para tirar um dinheiro legal com dividendos de empresas estatais. Então, o governo está interessado a fazer isso mesmo. Vamos ver esse trecho aqui, ó. O orçamento anual da União, divulgado quinta-feira na Câmara dos Deputados, inclui 41,5 bilhões em pagamentos de dividendos ao governo federal provenientes de empresas estatais. O banco BBI aponta que, dado que a Petrobras é a maior pagadora de dividendos ao governo federal, a empresa poderia representar de 20 a 25 bilhões de reais desse valor. Ou seja, poderia ser a metade ou um pouco mais da metade desse valor todo, né, dos 45 bilhões e meio. Se a gente considerar o ponto médio dessa faixa, que seria 22 bilhões e meio, e dividido pela participação do governo federal, que é de 28,7%, chegaria a um pagamento total de dividendos de 78 bilhões para a Petrobras em 2024. E isso seria um rendimento de 18%. Não seria aquele rendimento que foi no ano de 2022, mas na casa dos 18%, a Petrobras ficaria aí também no topo das boas pagadoras de dividendos aqui no Brasil, tá? 18% você dificilmente vai ver uma empresa fiável,
Você pode falar de vários problemas da Petrobras, principalmente por ser vinculado ao governo, mas é sim uma empresa confiável e competente no que faz e está distribuindo 18%, acaba sendo bastante atrativo ao mercado. E assim, só para você entender melhor o que esse trecho aqui está dizendo, pode ser um pouquinho complicado. Vê, daqueles 41 bilhões e meio, a gente vai pegar metade daquilo e a gente está supondo que o governo irá receber 22 bilhões e meio apenas de dividendos da Petrobras, ok? Então, quando a gente põe isso em mente, de que a Petrobras vai distribuir, e a pergunta que fica é, esses 22 bilhões e meio, que representa 28%, que é a participação do governo na Petrobras, esses 22 bilhões, ok? Seria 28,7% de qual valor? E o valor seria 78 bilhões na Petrobras, né? Ou seja, a Petrobras teria o seu lucro e distribuiria 78 bilhões de reais. Levando em consideração as atuais cotações da empresa e a quantidade de ações que se tem, isso daria um rendimento de 18% no ano, levando em consideração as cotações atuais. Então, isso sim acaba sendo interessantíssimo, né? Eu acredito que qualquer um de vocês aí, eu mesmo, gostaria de estar recebendo esse percentual. Para uma justificativa mais técnica, a gente poderia levar em consideração esse pensamento aqui do analista Vicente Falanga, que, levando em consideração o preço do barril, 74 dólares, né, por barril, o dividendo poderia ficar na casa dos 17 a 27%. Isso é um pensamento mais técnico e ok, eu aceito, eu concordo. Mas se o governo realmente quiser fazer, se o governo realmente quiser arrecadar esse dinheiro da Petrobras, né, pegar essa fatia grande de dividendos da Petrobras, o governo vai fazer isso e pronto. Orienta a Petrobras, né, a distribuir bastante dividendos, como era antes. Talvez dê um choque, né, dê um choquezinho aí no discurso que o governo tinha, que a Petrobras não era para sair distribuindo tantos dividendos assim, mas enfim, se o governo quiser fazer, vai fazer e é isso mesmo. Inclusive, eu queria até saber se você concorda comigo, se acha que o que eu estou falando faz sentido. Caso o governo quiser distribuir bastante dinheiro pela Petrobras, para ele mesmo receber também uma fatia grande, ele vai fazer e pronto. Como sempre, eu também gosto de trazer um pouquinho do que a gente está falando na prática, certo? Veja, em 2022, a empresa distribuiu 287 bilhões de reais. Já em 2021, a empresa distribuiu 100 bilhões de reais, o que não é nada, assim, coisa de outro mundo a gente imaginar que no ano que vem, eu estava falando, não teria problema nenhum em imaginar que no ano que vem a Petrobras possa distribuir em proventos mais de 70 bilhões, porque no ano que a empresa decidiu não extrapolar os proventos, a empresa distribuiu 100 bilhões de reais. E esse ano a empresa distribuiu em proventos 39 bilhões, vou arredondar para os 40 bilhões, mas aparentemente, né, quando a gente pegar essa última parte aí de 2023, não vai aumentar as distribuições. Acredito até que a empresa não fará mais nenhum anúncio de distribuição de proventos para este ano. Então vai ficar assim a distribuição bem abaixo, sabe? Abaixo aí dos 70 bilhões, com certeza. Talvez no máximo, fique algo em torno de 50 bilhões. Isso daria um yield perto da casa dos 12, 13, mas isso ainda é remanescente por conta dos fortes lucros do ano passado. Mas se tudo der certo, a gente vai ter realmente aí esses 18% de yield para a Petrobras em 2024 e é o que a gente quer, né? Pessoal, por esse vídeo é só. Se você gostou, por favor, deixa o joinha aqui para nos ajudar. E até mais, um abraço, tamo junto.